O primeiro passo para se desenhar com harmonia e simetria é saber aplicar o conceito de proporção. Por isso, preste muita atenção nas explicações da professora Alessandra Nogueira. Vamos aprender a desenhar o estilo mangá. Para isso, você deve estudar anatomia, proporção, movimento e o detalhamento. Nesse próximo exercício, nós vamos começar com proporção feminina e masculina. Para fazer exercício de proporção, nós podemos marcar aqui a nossa folha em 8 linhas, em 8 espaços iguais, 9 linhas. Você pode colocar o zero da régua na borda do papel e fazer a marcação. Depois dessa marcação, é só ligar os pontos para obter as linhas horizontais. São 9 linhas ao todo. Nós vamos trabalhar em proporção de 6 alturas de cabeça, 7 e 8. Agora nós vamos fazer 3 linhas de eixo para os 3 tamanhos que nós vamos estudar. Eu traço sempre bem suave, para não interferir no desenho final. Na primeira faixa, a gente vai colocar a cabeça. Já pode marcar as 3 cabeças. Para o primeiro tamanho, a gente traz a largura da cabeça. A gente vai fazendo simultaneamente para comparar os 3 tamanhos. Esse é o menor. Então, são 6 alturas de cabeça, ou seja, o equivalente a 6 vezes a altura dessa cabeça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, dividi em 3 partes iguais a faixa 2. A primeira marcação é para o ombro. Divide em 3 partes a faixa 3. Primeira marcação para a cintura e a segunda para o quadril. Bem suave o traço, que vai servir só de base. Cotovelo junto com a cintura, punho junto com o final do tronco. Traz o braço, cotovelo com cintura, punho com o final do tronco. Pernas, joelho na metade da faixa 5. Joelho, pé. Vou marcar agora com 7 alturas. Traz a largura da cabeça, divide a faixa 2, vamos numerar aqui para facilitar o entendimento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faixa 2, dividido ao meio novamente, ombro. Faixa 3, divide ao meio, cintura. Faixa 4, divide ao meio, quadril. Perna, joelho entre faixa 5 e 6, perna, e puxa os braços, cotovelo com a cintura, puxa o braço, punho com o final do tronco, puxa o braço. Essa tem 7 alturas de cabeça. E o último modelo são 8 alturas. Divide ao meio novamente a faixa 2, ombro. Mais uma vez a gente pode numerar para facilitar o entendimento. Faixa 3 divide ao meio, faixa 4 divide ao meio. Então você tem ombro, cintura, quadril. As pernas, nesse caso, são mais longas. E aqui o joelho vai ficar no meio da faixa 6. Braço com o mesmo comprimento. Agora a gente começa a preencher . No primeiro momento, a gente pode sugerir o volume que a gente quer para o desenho para facilitar a visualização. Sempre que for fazer qualquer desenho, a gente pode fazer um esboço antes,
para fazer um estudo inicial. Pode ser modificado também até o final. A gente sugere os volumes. Para meninas, para esse tamanho de 6 alturas, a gente pode sugerir seios ou não, porque pode ser uma pessoa baixa, pequena, ou uma criança. Para a cabeça, a partir do círculo, a gente divide ao meio novamente e aplica os olhos. A distância entre o olho e o outro é de um olho, então se a gente dividir dessa forma, a gente vai obter uma proporção correta. O rosto feminino pode ser mais arredondado. E os cabelos. Primeiro a gente faz uma sugestão de volume e depois a gente detalha. O cabelo de mangá. Sempre a gente constrói mecha por mecha para dar mais impacto. Sempre bem detalhado. A gente pode criar qualquer penteado, qualquer modelo. E já começa a fazer um traço mais forte. Estou construindo uma metade completa para a gente ter uma visão total. Agora é só construir o outro lado. Agora nós vamos para o modelo com 7 alturas de cabeça. Mesma coisa, na faixa da cabeça, o círculo divide ao meio novamente, marca o espaço central e repete nas laterais os três tamanhos aqui para a colocação do olho. Sobrancelha, nariz. A expressão do rosto pode ser mudada. O cabelo pode criar qualquer penteado. Existem penteados típicos do desenho de estilo japonês. Fica a critério da criatividade de cada um. Vamos fazer um esboço inicial de volume. Nessa fase, a gente não precisa fazer um traço muito perfeito, a gente só está esboçando. O importante é ter uma noção geral do volume que a gente vai estar traçando, que a gente possa até vir a alterar depois, em caso de mudança de ideia no detalhamento, ou quer mudar o braço de posição. Então sempre o traço muito suave, que é para o desenho ficar com bom aspecto. Considerando que sempre depois o acabamento do desenho ele é feito em outra folha, passado a limpo. Na hora que a gente vai trabalhar com nanquim, dar um acabamento. Então agora é só forçar o lápis, o mesmo lápis. Você pode estar trabalhando com lápis HB ou número 2, são equivalentes. Ou, se preferir, pode trabalhar com lápis 6B, 2B. São mais macios. Interessante é experimentar
os tipos de lápis para você se adaptar. Tem pessoas que gostam de usar lapiseiras, mas para quem está iniciando, ainda soltando o traço, eu recomendo o lápis com a madeira, que é mais leve. Então já fechamos um lado, agora é só fechar o outro. Pronto. Agora nós vamos fazer o último tamanho, com 8 alturas. Para fazer a cabeça, mesma coisa, divide ao meio novamente, a distância entre os olhos. Sobrancelha, nariz e a expressão da sua preferência. O rosto mais arredondado, por ser figura feminina, e o cabelo. O cabelo, normalmente, muito comum o uso da franja. Então você pode criar bem o penteado que for do seu agrado. E a gente parte para a marcação do corpo. Mais uma vez, marcação de volume, com a mão bem suave. A linha ela deve ser o mais contínua possível. Nada de fazer o traço repicado. Isso atrapalha na hora de você construir seu raciocínio. Quanto mais contínua e inteira, melhor. Então a gente marca o volume. Sem preocupação de fazer um traço perfeito, mas que ele seja limpo. Agora é só forçar o traço. Nesse modelo com 8 alturas de cabeça, de proporção, a diferença desse modelo por 7 alturas é o tamanho das pernas. O personagem fica bem mais alongado. O mais utilizado é com 7 alturas de cabeça. Pronto. Agora nós vamos fazer o outro lado simetricamente. Pronto, os 3 tamanhos